Provérbios 23. Nós vamos fazer a pregação no capítulo inteiro, mas inicialmente vamos ler apenas 2 versículos. Provérbios 23, versículos 17 e 18. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Amém. Até aqui. Você já notou como são as crianças? Ou talvez você se lembre como você era como você agia quando era uma criança ainda? As crianças normalmente têm um monte de brinquedos. E nessa montanha de brinquedos que as crianças têm, elas têm os seus brinquedos favoritos. Aqueles brinquedos que elas gostam de brincar e aqueles brinquedos que não são tão assim queridos. Existem aqueles brinquedos que a criança simplesmente despreza. Ela não brinca com ele. Mas o que acontece se um amiguinho ou uma amiguinha resolve brincar com aquele brinquedo que é desprezado? O que acontece? A criança fica toda enciumada. Aquele brinquedo que antes ela desprezava, agora ela quer porque quer. Por causa da inveja. Alguém começou a brincar com alguma coisa. E agora não importa para aquela criança se ela nunca gostou de brincar com aquele brinquedo. Agora ela quer brincar com aquele brinquedo simplesmente porque a outra criança começou a brincar com aquele brinquedo. Aquela criança, ela está demonstrando na prática para todos nós o pecado da inveja. A inveja é um pecado tão comum e é um pecado tão presente nas nossas vidas que até mesmo as crianças são culpadas de cometer esse pecado. As mulheres têm inveja do marido ou dos maridos de outras mulheres. Os homens têm inveja das mulheres dos outros homens. As pessoas têm inveja do carro, da casa, da conta bancária, umas das outras. E não importa do que nós tenhamos inveja. Não importa se nós invejamos o marido da outra mulher, não importa se nós invejamos a mulher do outro homem, não importa se nós invejamos o carro, a casa ou a conta bancária de uma pessoa, não importa se nós invejamos o brinquedo que uma criança pegou para brincar. A inveja é um pecado ofensivo a Deus que conduz ao inferno. Não importa o quão inocente e inofensiva a inveja nos pareça, como a inveja que uma criança tem de outra. Porque pode existir alguma inveja mais inocente e mais inofensiva do que a inveja que uma criança tem de outra? Não existe inveja mais inocente e inofensiva do que essa. Mas ainda assim, a inveja é um pecado ofensivo a Deus que conduz ao inferno. E por que a inveja é uma ofensa a Deus que conduz ao inferno? Porque quando nós invejamos aquilo que pertence a outros, nós mostramos descontentamento. Nós mostramos descontentamento com aquilo que nós temos. Quando nós invejamos aquilo que pertence a outros, nós mostramos falta de agradecimento por aquilo que Deus nos deu. Quando uma mulher inveja o marido de outra mulher, ela
não está contente e nem agradecida com o marido que Deus deu a ela. Ou quando um homem inveja a mulher de outro homem, ele demonstra que não está nem contente e nem agradecido a Deus pela mulher que Deus deu a ele. Quando invejamos a casa, o carro, a conta bancária de alguém, nós mostramos que não estamos nem contentes e nem agradecidos com a casa que Deus nos deu, com o carro que Deus nos deu e nem com a conta bancária que Deus nos deu. Além disso, a inveja demonstra a nossa falta de fé e confiança em Deus e no seu poder e na sua vontade para nos dar aquilo que nós precisamos e gostaríamos de ter. Porque também é possível que eu não tenha casa alguma e então eu inveje a casa de outra pessoa. É possível que eu não tenha cônjuge e então eu invejo o cônjuge de outra pessoa. É possível que eu não tenha um carro ou uma conta bancária muito vultuosa e assim eu invejo o carro ou a conta bancária de outra pessoa. Essa inveja demonstra falta de fé e falta de confiança no poder e na bondade de Deus em me dar aquilo de que eu preciso e de que eu quero. Daquilo que eu preciso e daquilo que eu gostaria de receber. Mas existe uma forma ainda mais maligna de inveja. Nós estamos falando da inveja de pessoas e objetos. Né? Invejar o cônjuge de outra pessoa, a casa, o carro, a conta bancária, ou no caso das crianças, o brinquedo. Existe uma forma ainda mais maligna de inveja. Essa forma ainda mais maligna de inveja, ela não se limita à cobiça das coisas que pertencem a outras pessoas. Essa forma ainda mais maligna de inveja, ela cobiça, na verdade, os pecados que são cometidos pelos incrédulos. Por isso que ela é uma forma mais maligna de inveja. Eu não estou invejando a casa, o carro, a conta bancária de alguém. Eu estou invejando os pecados que alguém comete. Eu cobiço os mesmos pecados que a outra pessoa comete. Eu quero cometer os mesmos pecados que outra pessoa comete. O pecado, considerado por esse aspecto, é o desejo e a tentativa de usufruir os prazeres e as coisas boas que Deus criou, mas de forma ilícita, de forma contrária à determinação de Deus na criação. E novamente nós percebemos a falta de fé e confiança em Deus como origem da inveja. Porque o Filho de Deus que inveja os pecadores, por causa dos pecados que aqueles pecadores cometem, ele desconfia que Deus não é nem poderoso e nem bondoso o suficiente para suprir as suas necessidades de prazer e bem-estar. E como nós já afirmamos várias vezes ao longo dessa série de pregações em Provérbios, o pecado ele não tem a capacidade de atender de forma adequada e satisfatória as necessidades que nós temos de prazer e bem-estar. O pecado não tem a capacidade de atender às nossas necessidades. Isso é assim porque nós fomos criados por Deus. E somente Deus conhece com precisão aquilo que nos satisfaz e aquilo que nos destrói. Por exemplo, acho que todos nós já tivemos a experiência de comprar algum equipamento, uma televisão,
uma geladeira, um fogão, qualquer coisa. Um celular. E o fabricante, no manual, ele diz como aquele utensílio, aquele aparelho, aquele objeto deve ser usado. Se o celular não é a prova d'água, o manual vai nos dizer que nós devemos evitar levar esse celular para baixo do chuveiro, porque facilmente a gente vai molhar o celular. Ou ele vai dizer que a gente deve evitar de levar o celular para qualquer ambiente onde tenha água. Tu não vai ficar lá dentro da piscina conversando no WhatsApp com outras pessoas, porque o que mais facilmente pode acontecer é o celular escorregar da tua mão e ele cair na água. E daí vai estragar o celular e daí tu vai ficar, poxa vida, que fabricante é esse que faz um celular tão frágil que estraga quando entra em contato com água? Bom, no manual lá estava escrito como deveria de ser usado o celular. É culpa tua que tu não prestou atenção. Então o fabricante do celular sabe exatamente como o celular pode ser usado de forma segura e de forma a durar pelo maior tempo possível. Da mesma forma Deus. Deus foi aquele que nos fez, Deus foi aquele que nos criou. Deus sabe exatamente como nós devemos funcionar nesse mundo. Deus sabe exatamente aquelas coisas que nos edificam e nos ajudam e aquelas coisas que nos destroem. Deus conhece com precisão aquilo que nos satisfaz e aquilo que nos destrói. O pecado, ele nos engana. Porque o pecado, ele está nos destruindo por completo enquanto nos distrai com sensações falsas de prazer e bem-estar. O pecado nos engana. Somente o temor do Senhor, que se mostra na obediência aos mandamentos de Deus, é que pode satisfazer as necessidades que nós temos de prazer e bem-estar, porque Deus foi aquele que nos criou e Deus foi aquele que deu os seus mandamentos exatamente para o nosso bem. Os mandamentos de Deus não são arbitrários. Quando Deus ordena, faça isso, ou quando Deus proíbe, não faça isso, é Deus providenciando para nós as instruções para que nós funcionemos de forma correta nesse mundo, sem enfrentar muitos problemas, sem enfrentar muitas crises. Deus dizendo, faça isso ou não faça aquilo, é o fabricante do celular dizendo, use o teu celular dessa maneira, não use o teu celular daquela maneira. Então, somente o temor do Senhor que se mostra na obediência aos mandamentos de Deus é que pode satisfazer as necessidades que nós temos de prazer e bem-estar. Por isso mesmo, nós não devemos desconfiar nem do poder de Deus e nem da sua boa vontade para conosco. Não pense que para satisfazer as suas necessidades, você precise cometer os mesmos pecados que os incrédulos cometem. Porque os prazeres que os pecadores, que os incrédulos usufruem, são prazeres enganosos, são prazeres passageiros, porque enquanto eles estão sendo distraídos com esses prazeres passageiros e enganosos, eles estão, na verdade, sendo destruídos pelo próprio pecado que eles estão cometendo. Mas Deus, que é o teu Criador, que é o teu Pai, Ele pode atender de forma satisfatória, de forma adequada, cada uma das necessidades que você tem, seja de prazer, seja de bem-estar. Então, não coloque a tua esperança no pecado, coloque a tua esperança em Deus.
Não tenha inveja dos pecadores e nem imite os seus pecados. Tema ao Senhor e Ele cumprirá a tua esperança. É isso que Provérbios 23 nos ensina. E o primeiro passo para nós aprendermos a não invejarmos os pecadores e nem imitarmos os seus pecados é aprender a não invejar os bens dos pecadores, conforme está escrito nos versículos 1 até o 8. Então, Provérbios, capítulo 23, versículo 1 e 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti, e se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Eu sempre interpretei de forma errada esses dois versículos aqui. Na verdade, não foi até a semana passada que eu comecei a interpretar esses versículos de forma correta. Nesses versículos aqui nós lemos que quando formos convidados para almoçar, para jantar com uma autoridade civil importante, nós devemos reprimir o nosso grande apetite. E por muito tempo eu pensei que esses versículos aqui estavam condenando a glutonaria. Principalmente por aquilo que está no versículo 2. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Eu sempre pensei que esses versículos aqui estivessem condenando a glutonaria. Porque se nós fôssemos glutões diante dessa importante autoridade civil, nós passaríamos vergonha, porque o que aquela importante autoridade civil pensaria de nós? É assim que eu interpretava. Tu está diante do prefeito, tu está diante do governador do estado, tu está diante do presidente da república, tu não pode passar vergonha comendo como um condenado, dando vazão à tua glutonaria. O que essa pessoa vai pensar de ti? É assim que eu sempre interpretei esses versículos. A glutonaria é um pecado, sim, mas esses versículos não estão nem de longe condenando a glutonaria. Isso fica claro quando nós vemos o versículo 3, porque o versículo 3 está no mesmo contexto. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. O que está sendo condenado aqui não é a glutonaria. O que está sendo condenado aqui é a cobiça dos bens pertencentes àquela importante autoridade civil. Se eu for convidado pelo prefeito, pelo governador do estado, pelo presidente da república ou por qualquer outra autoridade importante, eu devo refrear o meu apetite, porque Deus não quer que eu cobice aquelas coisas que estão sendo postas na mesa diante de mim. Na última pregação que nós fizemos em Provérbios, há 3 semanas atrás, eu fiquei 2 semanas sem pregar. Então, no capítulo 22 de Provérbios, nós vimos com bastante cuidado que os filhos de Deus não podem e não devem colocar a sua esperança nos governos humanos. A esperança dos filhos de Deus não deve estar posta nos governos humanos. Nós vimos isso com bastante cuidado e com muitos detalhes. E eis que agora o governante humano, cujo desejo maior, qual é o desejo maior do governante humano? O desejo maior do governante humano é rivalizar com Jesus a lealdade dos filhos de Deus.
Esse é o maior desejo do governante humano. É fazer com que os filhos de Deus coloquem nele a sua esperança, e não em Deus, não em Jesus. Esse é o maior desejo do governante humano, seja quem ele for, seja o prefeito da cidade, seja o governador do estado, seja o presidente da república. Porque qual é a razão pela qual, no ano que vem, todos os candidatos a governadores, todos os candidatos à presidência da República, todos os candidatos a deputados estaduais, federais e senadores, qual é a razão pela qual toda essa gente vai inundar igrejas católicas e igrejas protestantes? É por causa disso. Eles querem rivalizar com Jesus, o coração dos filhos de Deus. Essa é a única razão. E daí os pastores serão convidados para cafés da manhã com os candidatos, para almoço, para jantar com os candidatos. E Deus ordena que todos esses pastores ponham uma faca à sua garganta. E não cobicem nenhuma das iguarias que estarão sendo servidas a eles. Não cobicem nenhum dos bens que pertencem àqueles candidatos à autoridade. E não cobicem nenhuma parte do poder civil ou da influência política que eles podem conseguir caso apoiem algum candidato que se torne vencedor. Então, eis que agora o governante humano, cujo desejo maior é rivalizar com Jesus, a lealdade dos filhos de Deus, essa importante autoridade civil nos convidou para um almoço, ou para uma janta, ou para um café da manhã. E certamente é uma grande honra ser convidado para compartilhar uma refeição com uma importante autoridade civil. Porque, convenhamos, não é qualquer um que vai almoçar com o governador do estado, né? O governador do estado não vai convidar qualquer um para conversar com ele, ou para almoçar com ele, ou para jantar com ele. O presidente da república não vai convidar qualquer um para jantar com ele ou para almoçar com ele. Então, ser convidado para um acontecimento assim é uma grande honra. Mas a sabedoria de Deus nos ensina e, na verdade, nos ordena que nós não devemos considerar uma honra sermos convidados para uma refeição com qualquer autoridade civil, por mais importante que aquela autoridade seja. Deus ordena que os seus filhos não considerem honra alguma ser convidado para uma refeição, com qualquer autoridade que seja. Por quê? Vocês perguntam. Por que Deus ordena que nós não consideremos uma honra ser convidados para uma refeição com uma autoridade civil? Porque tudo aquilo que você está vendo naquele jantar, naquele almoço, toda a pompa, todo o luxo, todas as reverências, todas as mesuras, tudo aquilo ali é mentira. Tudo aquilo ali é engano. Tudo aquilo ali é engodo. Com o único objetivo de comprar a ti e a tua consciência. A única razão pela qual uma importante autoridade civil convidaria qualquer pessoa para um almoço ou para uma janta é para comprar os seus convidados e as consciências deles. Essa é a única razão. A única razão para qualquer filho de Deus ser convidado para o palácio de onde o governador do estado trabalha, ou
para o palácio de onde o presidente da república governa, a única razão para qualquer filho de Deus ser convidado a um lugar desses é para que o filho de Deus se venda e venda a sua consciência àquele governante. Por isso que Salomão, que era rei de Israel, quer dizer, Salomão está na posição correta para saber o que se passa na mente e no coração de um governante, porque Salomão era rei. Salomão era filho de um rei, filho de Davi, e Salomão ele mesmo era rei. Então Salomão, melhor do que qualquer um de nós, sabe o que se passa no coração e na mente de um governador, de uma autoridade civil. E por isso mesmo ele diz, não considere uma honra ser convidado por uma autoridade civil, por um governante, por um rei, por um presidente. Salomão nos aconselha, e por meio do conselho de Salomão, Deus nos ordena que nós não cobicemos nenhuma iguaria que nos for oferecida naquele almoço ou jantar, porque tudo aquilo foi planejado unicamente para nos enganar, para comprar aos filhos de Deus, para comprar a consciência dos filhos de Deus. E se vendermos a nós e as nossas consciências por uma refeição, nós nos tornamos semelhantes a Esaú. Esaú vendeu o seu direito de herança por um prato de comida. O escritor de Hebreus diz que aquele ato de Esaú foi, na verdade, um ato de apostasia. Ao vender o seu direito de herança, Esaú estava apostatando da fé. Por isso que o escritor de Hebreus usa o mau exemplo de Esaú para exortar os seus leitores hebreus a não apostatarem da fé. Porque o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: depois de ter vendido o seu direito de herança por uma refeição, Esaú ainda queria receber a bênção. E ele buscou a bênção com lágrimas. Mas ele não pôde receber bênção alguma, porque ele apostatou da fé. Ele vendeu a si mesmo e a sua consciência por uma refeição. Então, assim como Esaú abriu mão da bênção de Deus por um prato de comida, nós abriremos mão da nossa herança como filhos de Deus se nos vendermos a uma autoridade civil. Se permitirmos que a autoridade civil compre a nossa consciência e a nossa lealdade com uma refeição, nós nos tornamos iguais a Esaú. Por isso mesmo, então, somos ordenados por Deus e pela sua sabedoria a não cobiçarmos nada que pertença a qualquer autoridade civil que seja, porque todas aquelas coisas são enganosas. Mas mais do que isso, versículos 4 e 5, não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Você não deve cobiçar, você não deve invejar nada que pertença a qualquer autoridade civil, mas mais do que isso, você não deve permitir que a inveja seja a fonte da tua motivação. Você não pode permitir que a inveja te motive nessa vida. A inveja ela pode nos levar a cometer pecados e crimes terríveis, como o roubo e até mesmo
o assassinato. Quase todos os dias nós ouvimos notícias que falam acerca de roubos e assassinatos que ocorreram motivados pela inveja. Quase todos os dias nós ouvimos isso. Mas nós nos enganamos se pensamos que a inveja nos inspira a cometer apenas pecados e crimes que sejam terríveis. Na verdade, na maioria das vezes, a inveja nos leva a pecar contra Deus sem que nós percebamos que estamos pecando contra Deus. Na maioria das vezes, a inveja nos leva a pecar contra Deus, mas nem nós e nem as pessoas que nos cercam percebem que nós estamos pecando contra Deus. Talvez a inveja não te leve a matar e nem a roubar ninguém. Talvez a inveja não te leve a fazer nada disso. Mas a inveja certamente vai levar você a gastar todas as suas energias em busca daquilo que te leva a invejar as outras pessoas. Então você tem a sua casinha simples, não muito luxuosa, talvez não muito bonita, e você inveja aquela casa bonita e luxuosa de outra pessoa. E você não será levado a roubar aquela pessoa ou matar aquela pessoa. Porque você pensa, se eu roubar, se eu matar, eu vou ser preso. O que adianta? Não adianta nada. Se eu já acho a minha casa aqui ruim, imagina ficar numa cela de cadeia junto com um monte de outra gente presa lá dentro. É pior ainda. Então, a inveja que você sente da casa de outra pessoa provavelmente não vai te levar a matar e nem a roubar ela. Mas a inveja vai te levar a colocar toda a tua esperança no dinheiro. Porque você pensa, se eu tiver dinheiro suficiente, aí eu vou conseguir comprar uma casa que seja realmente boa e luxuosa. Ou então, se eu tiver dinheiro suficiente, aí eu vou conseguir construir uma casa que seja de fato boa, bonita e luxuosa. É a mesma inveja. A mesma inveja que leva alguém a cometer roubo e assassinato é a inveja que está te motivando em direção ao trabalho. É a mesma inveja. É o mesmo pecado, consequências diferentes, obviamente. A pessoa que mata, que assassina, vai presa, vai ficar... Todo mundo vai pensar, poxa vida, eu nunca pensei que essa pessoa seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ela vai perder amigos, vai perder, talvez alguns familiares nem vão querer mais conversar com aquela pessoa, porque pensam, eu não vou me juntar com esse cara aqui que é um ladrão, que é um assassino. Então são consequências diferentes para a inveja, para as ramificações de como eu vou usar a inveja. Mas é o mesmo pecado. A inveja que você tem de outras pessoas se deve à percepção que você tem que aquilo que as outras pessoas possuem é a razão pela qual aquelas pessoas são felizes, são alegres, são realizadas. Por que aquela família lá é feliz? Porque eles têm aquela casa bonita, luxuosa. Porque eles não têm apenas um carro. Eles têm 2 carros. O marido tem um carro luxuoso e a mulher tem um carro luxuoso. É por isso que eles são felizes, é por isso que eles são alegres, realizados. Olha a conta bancária deles.
Eles nunca se preocupam com dinheiro, porque dinheiro para eles é o que não falta. Essa é a razão pela qual eles são felizes, alegres e realizados. A inveja que você tem das outras pessoas se deve a essa percepção que nós temos. De que aquilo que outras pessoas têm é a razão pela qual aquelas pessoas são felizes, alegres e realizadas. E como normalmente nós estamos descontentes com quem nós somos, como normalmente nós estamos descontentes com aquilo que nós temos, nós pensamos que a única esperança que temos de felicidade, alegria e realização é conquistarmos o mesmo que outras pessoas já conquistaram. E essa busca normalmente se resume a busca incansável por riquezas e bens, porque são as riquezas, são os bens materiais que nos proporcionam a conquista de muitas outras coisas. Por isso mesmo, Deus nos ordena aquilo que está no versículo 4 e no versículo 5. Não te fatigues, não te canses para enriqueceres. E não apliques nisso a tua sabedoria. Não use a tua sabedoria para ficar rico. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Deus ordena que nós, seus filhos, jamais devemos permitir que a inveja seja aquilo que nos motiva em tudo aquilo que nós fazemos. A inveja não deve ser aquilo que nos motiva a trabalhar. A nossa motivação para o trabalho não deve ser a inveja. Porque se for a inveja, eu não estou glorificando a Deus com o meu trabalho. Porque eu não estou trabalhando para a glória de Deus. Eu estou trabalhando para a minha inveja. Eu estou trabalhando para o pecado. Deus ordena que nós, seus filhos, jamais permitamos que a inveja seja aquilo que nos motive para qualquer coisa nessa vida. Nós devemos observar que esses versículos aqui, eles não estão condenando o trabalho honesto. Esses versículos não estão condenando a administração correta dos bens que naturalmente proporcionam a prosperidade dos filhos de Deus. Porque por todo o livro de Provérbios e por toda a palavra de Deus, nós temos a promessa de que Deus recompensa com prosperidade o trabalho fiel dos seus filhos. Nós já vimos em pregações passadas vários provérbios que falam acerca de que como Deus vai castigar o preguiçoso com a pobreza. E como Deus recompensa a pessoa que trabalha com afinco, como Deus recompensa essa pessoa com riquezas, com prosperidade. Então esses versículos aqui não estão condenando o trabalho honesto. Mas o que é o trabalho honesto? O trabalho honesto é aquele que é feito com uma motivação honesta. O trabalho honesto não é aquele que é feito motivado pela inveja. O trabalho honesto é aquele que é feito com a motivação de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que esses versículos condenam aqui é o empenho em busca das riquezas materiais que é motivado pela inveja. E por que isso? Por que esses versículos condenam isso? Por que Deus condena isso? Por que Deus condena o trabalho que é motivado pela inveja?
Deus condena isso porque quando nós trabalhamos motivados pela inveja, nós nos tornamos idólatras. Porque nós atribuímos às riquezas, nós atribuímos ao dinheiro o poder de salvação e libertação. Nós queremos ser salvos da pobreza. Nós queremos ser salvos da pobreza. E o trabalho motivado pela inveja vê o dinheiro como o único Deus que pode nos salvar da pobreza que nos aflige. Nós queremos ser salvos da tristeza. E o trabalho motivado pela inveja vê o dinheiro como o único Deus que pode nos salvar da tristeza que nos abala. Nós queremos ser salvos da insignificância. E o trabalho motivado pela inveja vê o dinheiro como o único Deus que pode nos salvar da insignificância que destrói as nossas almas. E toda vez que nós atribuímos a qualquer ser ou a qualquer coisa o poder de salvação e libertação, nós nos tornamos idólatras. Porque o primeiro mandamento diz exatamente o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou, que te livrou, que te salvou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A posição de Deus como o único Deus está ligada à posição de Deus como o único Salvador do seu povo. Eu vou repetir o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, que te livrou da terra do Egito, que te salvou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A posição de Deus como o único Deus está ligada à posição de Deus como o único Salvador do seu povo. Se qualquer um de nós, se nós elevarmos o dinheiro ou qualquer outra coisa, a posição de Salvador e Libertador, nós também elevamos o dinheiro ou qualquer outra coisa à posição de Deus, à posição de divindade. E então nós nos tornamos idólatras. O profeta Isaías, ele também faz essa ligação entre salvação, essa ligação entre libertação e idolatria, quando ele escreveu acerca do homem que faz para si um ídolo. Eu não vou ler todos os versículos aqui, eu vou resumir para vocês a história. Isaías está falando acerca de um homem que ele está com fome. E ele tem uma caça. Ele tem um animal que ele pode assar. Então o que ele faz? Ele vai até o bosque e ele derruba uma árvore. E ele pega a madeira daquela árvore e ele faz uma fogueira. E naquela fogueira ele assa a carne da caça e ele come. E ele aproveita aquele fogo para se aquecer no frio. E daí aquele homem diz para si mesmo: que bom, eu já matei a minha fome, já comi, já me aqueci com o fogo. O que eu posso fazer agora com o resto dessa árvore? Porque, obviamente, ele não precisou queimar toda a árvore para fazer uma fogueira. Ele queimou apenas uma parte. Aí Isaías diz o seguinte: ele vai lá, ele pega o restante da madeira e ele esculpe uma divindade na forma, na forma humana, na forma de um homem. Agora eu leio para vocês. Já me aqueci, já experimentei o fogo. Então, com o resto da madeira, faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe sua súplica.
Qual é a súplica que aquele homem faz à imagem de escultura que ele fez? É a seguinte súplica: livra-me, porque tu és o meu Deus. A idolatria desse homem, a gente pode pensar que homem mais burro, que homem mais idiota. Porque o ponto de Isaías aqui, ao contar essa história, é exatamente isso. Esse homem é tão burro que ele não percebeu que o Deus dele é a mesma madeira que ele usou para fazer fogueira. E a gente concorda com Isaías, a gente pensa que homem burro mesmo. Só que a gente não percebe que muitas vezes nós somos tão burros quanto aquele homem. Porque a idolatria daquele homem, ao atribuir o poder de salvação ou libertação, ele disse: livra-me para aquela estátua, para aquela escultura de madeira. Livra-me, porque tu és o meu Deus. A idolatria daquele homem, ao atribuir o poder de salvação e libertação ao seu ídolo de madeira, é a mesma idolatria que nós cometemos quando atribuímos o poder de salvação e libertação ao dinheiro. Porque do que é feito o dinheiro? Papel moeda não é feito da mesma madeira? Papel é feito de madeira. As moedas são feitas de metal. O que a madeira, o que o metal pode fazer por qualquer um de nós? Mesmo que nós não nos prostramos diante do dinheiro, porque a nossa idolatria com relação ao dinheiro não é uma idolatria religiosa, entre aspas. Obviamente, nós não nos prostramos diante de uma nota de R$100, né? Ou uma nota de 200. Mesmo que nós não nos prostremos diante do dinheiro, quando atribuímos ao dinheiro o poder de nos salvar e nos libertar das dificuldades que nós enfrentamos, nós nos tornamos idólatras. Mesmo que não nos prostramos diante do dinheiro, se trabalhamos motivados pela inveja, considerando o dinheiro como aquele que pode nos salvar e libertar da pobreza, da tristeza, da insignificância e de qualquer outra coisa, isso nos faz idólatras. Tão idólatras quanto qualquer espírita que possa haver por aí. Tão idólatras quanto qualquer pessoa que agora mesmo está sacrificando uma galinha numa esquina qualquer por aí. Tão idólatras quanto qualquer pessoa que reze a Maria ou qualquer outro santo. Tão idólatra. A única diferença é que nós não somos idólatras religiosos com relação ao dinheiro. Nós não nos prostramos diante do dinheiro. Mas a nossa oração ao dinheiro é a mesma daquele homem. Livra-me, salva-me, me livra dessa pobreza, me salva dessa tristeza, me salva dessa insignificância. A motivação para o Filho de Deus, para o trabalho, não deve ser a inveja, mas a glória de Deus, como nós afirmamos antes. Pela nossa imitação de Deus, o Pai, como filhos amados. Porque nós já vimos em pregações passadas que Deus trabalha na administração da criação e na administração da salvação por meio do Evangelho. E se Deus trabalha na sua criação, nós, como filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai Celestial e devemos trabalhar também na criação. Imitando a Deus, trabalhando para a glória de Deus. E trabalhando nesse mundo como filhos de Deus, para a glória de Deus, Deus vai nos sustentar e Deus vai nos abençoar grandemente.
Porque somente Deus pode nos salvar da pobreza. Somente Deus pode nos salvar da tristeza. Somente Deus pode nos salvar da insignificância, de qualquer outra dificuldade interna ou externa que possa nos abalar. Porque muitas pessoas são podres de ricas. Muitas pessoas têm tanto dinheiro que seria quase que impossível elas gastarem todo o dinheiro que elas têm. E ainda assim essas pessoas são extremamente pobres, porque a verdadeira pobreza não é medida pela falta de dinheiro. A verdadeira pobreza é medida pela ausência de Deus na vida de uma pessoa. Muitas pessoas têm tudo aquilo que elas poderiam desejar e sonhar, e ainda assim elas são infelizes. Porque não existe nada que o dinheiro possa comprar que seja capaz de lhe dar a paz com Deus e a paz de Deus em meio às tribulações. Muitas pessoas são amadas e adoradas pelo mundo inteiro. Pensam nas celebridades que existem por aí. Nos atores, nas atrizes, sejam atores e atrizes brasileiros, sejam atores e atrizes lá de Hollywood. E agora, mais recentemente, esse fenômeno dos influencers, dos influenciadores. São pessoas que são amadas e muitas vezes adoradas por todos. Mas essas pessoas, elas continuam sendo insignificantes. Porque Deus jamais se relacionou com elas com base na aliança firmada pelo sangue de Jesus. E naquele dia, Jesus dirá para aquelas pessoas que são amadas e queridas e adoradas pelo mundo inteiro: não conheço vocês. Vocês são tão insignificantes que eu nunca sequer me relacionei com vocês. Nunca sequer me importei em me relacionar com vocês. Então a significância ou a insignificância de uma pessoa não é medida pelo número de likes que ela consegue no Facebook, no Instagram, não é medida pelo número de fãs que alguém possa ter. Não é medida pelo número de seguidores que alguém possa ter. É medida pelo relacionamento de Deus com ela. Se Deus a conhece de fato. Lembrando que sempre que a palavra de Deus fala acerca de conhecer, não é meramente conhecimento do ponto de vista intelectual. É o conhecimento de estar relacionado com aquela pessoa. Mas se nós desprezarmos a Deus e a Jesus, se nós colocarmos no dinheiro a esperança de salvação, a libertação, tudo aquilo que nós conquistarmos, motivados pela inveja, será tirado de nós. É o que o versículo 5 diz: porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Se nós formos motivados, se nós, filhos de Deus, formos motivados pela inveja ao trabalho e à conquista de coisas desse mundo, tudo aquilo que nós conquistarmos motivados pela inveja será tirado de nós. E quem é que vai tirar de nós? Deus. Deus é que vai tirar de nós. Deus fará isso para o nosso próprio bem espiritual e eterno, porque Deus nunca vai permitir que nada e ninguém rivalize com Jesus nos nossos corações.
Se nós somos filhos de Deus, Deus jamais vai permitir que qualquer coisa ou qualquer pessoa rivalize com Jesus nos nossos corações. Então, por isso mesmo, Deus vai tirar todas aquelas coisas que nós conquistarmos motivados pela inveja. Porque Deus vai dizer, eu não posso permitir que o meu filho coloque a sua esperança em qualquer outra coisa a não ser Jesus. Eu não posso permitir que o meu filho coloque a sua fé em qualquer outra coisa a não ser em Jesus. Mas se eu não sou o filho de Deus, Deus não vai tirar de mim aquilo que eu conquistei motivado pela inveja, porque eu não sou filho de Deus. Deus não se... Aqueles que são pais. Aqueles que são pais se preocupam com quem? Com os seus filhos. Não com os filhos dos outros. Da mesma forma, Deus, esse é o argumento do escritor de Hebreus lá em Provérbios 12. Se eu não sou filho de Deus, Deus vai permitir que eu conquiste muitas e muitas coisas, motivado pela inveja. E Deus não vai tirar de mim essas coisas, porque eu não sou filho dele. Ele não está preocupado comigo. Ele não está preocupado com o meu bem-estar espiritual e eterno, porque eu não sou filho dele. Ele não tem obrigação de me disciplinar, porque eu não sou o filho dele. Agora, se qualquer filho dele, se nós conquistarmos qualquer coisa motivados pela inveja, Deus vai tirar isso de nós. Isso para o nosso bem. Para que nós herdemos as promessas de Deus como filhos amados. Por isso mesmo, nós devemos dar atenção ao versículo 6 também. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Por isso mesmo, nós que somos filhos de Deus, nós devemos evitar não apenas a inveja e a cobiça das coisas que pertencem aos incrédulos, mas nós também devemos evitar usufruir daquelas coisas que pertencem aos incrédulos. Esse versículo aqui ele faz paralelo com os 3 primeiros versículos. Mas agora, em vez de se referir a uma importante autoridade civil, é feito referência aqui ao homem que é mau. Versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele. Porém o seu coração não está contigo. Assim como aquela autoridade civil é hipócrita, e na verdade te convidou para jantar, para almoçar apenas porque ela quer comprar a ti e a tua consciência, assim também o homem mau, ele não está interessado no teu bem-estar. Ele está interessado apenas em comprar o teu apoio, a tua lealdade, a tua consciência. Tais pessoas, elas pensam só em si mesmas. E mesmo quando elas dizem para você que você pode ficar à vontade, que você pode comer qualquer coisa que você tiver vontade de comer, elas estão mentindo. Elas estão te enganando, elas estão te manipulando. O coração delas não está com você. O coração delas está no apoio e na lealdade que elas vão comprar de você. E qual é o resultado? Versículo 8. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Depois de ter usado o teu apoio e a tua lealdade, da mesma forma que um adúltero usa o corpo de uma prostituta, apenas para o seu bel prazer, apenas para os seus próprios interesses, depois de ter usado o teu apoio, a tua lealdade, da mesma forma que um adúltero usa o corpo de uma prostituta, a autoridade civil hipócrita e o homem mau, eles vão te abandonar à própria sorte.
E o pouco que você chegou a usufruir daqueles homens será por você mesmo vomitado. E as palavras agradáveis que eles te disseram se perderão diante da realidade que você nunca foi importante para eles. Eles nunca te consideraram. Eles apenas estavam querendo te usar. E agora que você não tem mais serventia para aquela autoridade civil, agora que você não tem mais serventia para aquela pessoa má, você está sendo descartado da maneira mais cruel possível. Por isso, não permita que a inveja te engane e nem seja enganado por aqueles que querem explorar a tua inveja. Não permita que a inveja seja a motivação para o trabalho, porque então você se tornará um idólatra. Também não venda a tua consciência, a tua lealdade por uma refeição extravagante. É isso que Deus, na sua sabedoria, te ordena. E isso para o teu bem espiritual. Tanto o teu bem nesse mundo, como também para o teu bem eterno. Mas é claro que você vai obedecer a Deus nessa parte e em todas as outras coisas apenas se você for um filho de Deus. Versículo 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Você só vai dar atenção a isso que nós falamos até agora e a todas as demais coisas se você for um filho de Deus, porque Deus não tem filhos tolos. É impossível que Deus tenha filhos tolos, porque um filho de Deus é aquele que crê em Jesus, é aquele que crê na sabedoria de Deus que se fez homem. É impossível que um filho de Deus que crê em Jesus, que crê na sabedoria de Deus que se fez homem, seja tolo. Ou você é um filho de Deus, ou você é um tolo. O Filho de Deus receberá de Deus a sabedoria para vencer o pecado da inveja e todos os demais pecados que a inveja suscita. Mas os tolos desprezarão a sabedoria de Deus exatamente porque o coração dos tolos não foi transformado pelo Espírito Santo. Versículos 10 e 11. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor, o Redentor deles, é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Não se engane. Talvez a inveja não te leve a cometer assassinatos. Mas a inveja leva as pessoas a se tornarem covardes. A inveja leva as pessoas a roubar os poucos bens que pertencem aos pobres e aos indefesos. Aqui, como exemplo, são citados os órfãos. Porque quem poderia ser mais indefeso do que um órfão? Do que uma criança que perdeu o pai e a mãe? A inveja faz com que as pessoas se tornem covardes, porque, poxa vida, se tu vai enrolar alguém, se tu vai roubar alguém, rouba alguém pelo menos do teu tamanho, né? Se tu quer enrolar alguém, enrola alguém que seja o teu tamanho, alguém que se te pegar vai te dar uma camaçada de pau, né? Agora, não rouba de uma criança indefesa que ficou órfã. Agora, a inveja leva as pessoas a se tornarem covardes. Roubar de alguém que não tem como se defender, de alguém que não tem como se proteger. Então, talvez você jamais talvez a inveja jamais vai te levar a cometer assassinatos para roubar os bens das pessoas de quem você está matando.
mas talvez você será levado a roubar os bens dos pobres indefesos. E talvez você pense, não, jamais cometeria uma coisa dessas. Mas o que você não sabe é que ninguém começa cometendo os pecados mais graves e terríveis. O pecado sexual, seja qual ele for, ele não começa no vácuo. Ele começa nos pensamentos. E é a partir dos pensamentos, é a partir da cobiça dos pensamentos, cada vez mais crescente, que nasce o flerte, e do flerte nasce a relação pecaminosa. O assassinato, ele também não começa no vácuo. O assassinato começa nos pensamentos, no ódio que nós nutrimos por alguém. E esse ódio vai sendo alimentado, e ele vai sendo alimentado, e nós fantasiamos a nossa mente matar aquela pessoa, e essa fantasia ela é encenada tantas vezes na nossa mente, que a partir dali nasce o assassinato. Da mesma forma, o roubo dos bens, ele não nasce no vácuo. O roubo dos bens dos pobres, indefesos, ele não nasce no vácuo. Ele nasce a partir de um pensamento. E a pessoa dá lugar àquele pensamento invejoso. A pessoa permite que a inveja seja a motivação para o trabalho dela. Ela usa a inveja para motivar o trabalho, para motivar a sua luta nesse mundo para conquistar dinheiro e bens. E ao usar a inveja dessa forma, a pessoa está fortalecendo em si mesmo a inveja. Até que a inveja faz com que aquela pessoa se torne um covarde e leve aquela pessoa a roubar os bens, os poucos bens daqueles que são pobres e indefesos. Mas Deus não deixará barato o roubo daqueles que são mais pobres e impotentes do que você. Porque o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus é o Redentor dos pobres e dos indefesos. E esse Deus vai lutar contra você a favor de todos aqueles que foram prejudicados pela tua inveja posta em prática. Por isso mesmo, nós devemos dar atenção ao versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Vença a inveja que habita em você e você vencerá a inveja. Quando? Quando você vencerá a inveja? Você vencerá a inveja quando de coração você se dedicar a entender e a praticar tudo aquilo que a palavra de Deus te ordena e ensina. Versículos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ensine aos teus filhos aquilo que você aprende e pratica da palavra de Deus, e discipline-os todas as vezes que eles desobedecerem a ti e a Deus, e então você vai garantir a felicidade terrena e eterna deles, porque eles aprenderão a vencer a inveja, assim como você está aprendendo a vencer a inveja. Versículos 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu coração se alegrará, e exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Se você mesmo buscar na palavra de Deus aprender os mandamentos de Deus para que você possa vencer a inveja e outros pecados, e você ensinar isso aos teus filhos, então você se alegrará com a sabedoria e o bom porte dos teus filhos, porque os teus filhos aprenderão com você a temer a Deus. E eles demonstrarão esse temor a Deus por meio das palavras deles e por meio das ações deles. E então nós chegamos nos versículos que abriram essa pregação, versículos
17 e 18. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Porque certamente acabará bem, você terá um final bom e feliz. A tua esperança não será frustrada, não será malograda a tua esperança. Se você não deve ter inveja, se você não deve invejar os incrédulos, cobiçando os bens deles, tampouco você deve invejar os incrédulos, cobiçando os pecados que eles cometem. E talvez nos pareça impossível, ou no mínimo improvável, que um filho de Deus possa invejar os incrédulos por cobiçar os pecados que aqueles incrédulos cometem. Pode nos parecer impossível. Como um filho de Deus poderia chegar ao ponto de invejar os pecados que são cometidos pelos incrédulos? Mas a realidade é que nós, filhos de Deus, vivemos num mundo caído e nós ainda estamos sujeitos a todo tipo de tentação. E é por isso mesmo que o versículo 17 faz uma comparação e um contraste entre a inveja que muitas vezes nós sentimos dos pecadores e o temor do Senhor. O que esse versículo nos ensina, o que o versículo 17 nos ensina, é que por mais que nós nos sintamos atraídos pelos pecados que os incrédulos cometem, nós devemos permanecer no temor do Senhor como filhos de Deus que somos. Nós já sabemos então que não devemos invejar os pecadores pela cobiça dos pecados que eles cometem. Nós já sabemos disso. Mas como é que nós obedecemos isso? Como é que nós colocamos isso em prática? Para efetivamente obedecermos a Deus nesse ponto, nós devemos entender a razão pela qual nós podemos chegar ao ponto de invejar os pecadores. A única forma de nós obedecermos isso é nós entendermos a razão pela qual podemos chegar ao ponto de cobiçar os pecados que são cometidos pelos incrédulos. E eu creio que uma das razões para nós termos esse tipo de inveja está registrada no versículo 18. O versículo 18 diz o seguinte: porque certamente você acabará bem, a tua esperança não será frustrada. Uma das razões para esse tipo de inveja que cobiça os pecados que são cometidos pelos incrédulos é a esperança de um futuro bom e agradável. Uma das maiores lutas que os filhos de Deus sempre enfrentam nesse mundo é aquilo que tanto a teologia quanto a filosofia chamam de o problema do mal. O problema do mal. O problema do mal, ele pode ser dividido de duas formas. Nós temos o mal natural, que são as tragédias naturais. Por exemplo, provavelmente em algum ponto do estado do Rio Grande do Sul, nós aqui estamos tendo uma chuva leve, né? Alguns raios, alguns trovões, uma hora e outra, mas até agora uma chuva leve. Mas provavelmente em algum ponto do estado do Rio Grande do Sul, caiu granizo. E é muito provável que esse granizo tenha furado as telhas das casas de algumas pessoas. Esse é o mal natural. Ninguém quer ter o seu telhado furado por granizo, né? Porque o que vai acontecer? A chuva vai começar a cair dentro de casa e vai estragar tudo aquilo que a gente tem. Os móveis, os eletrodomésticos vão ser tudo estragados. Então ninguém quer esse tipo de mal. Esse é o mal natural. Mas existe também o mal moral, que é causado pelos pecados, que é causado pelos crimes.
Com certeza não é um mal natural como tempestades, secas, terremotos e vulcões que levam os filhos de Deus a invejar os pecadores pelos pecados que eles cometem. Não, o que nos leva a invejar os pecadores é o mal moral. O que nos leva a invejar os pecadores, cobiçando os pecados que eles cometem, é a realidade sempre presente e sempre perceptível de que o pecado e o crime compensam. E compensam muito. Porque essa é a realidade perceptível a nós. Essa é a realidade que está sempre presente diante de nós. O pecado e o crime compensam. E compensam muito. Por acaso não te parece que aqueles que temem a Deus, que aqueles que fogem do pecado e procuram fazer tudo certinho, de acordo com aquilo que Deus ordena, não te parece que essas pessoas sempre se dão mal? E não te parece que aqueles que pecam livremente e sem se preocupar com o temor do Senhor, não te parece que essas pessoas sempre se dão bem? A pessoa fala a verdade e ela se dá mal porque ela falou a verdade. O outro vai lá, na mesma circunstância, e mente, e a pessoa se dá bem porque ela mentiu. Você já não se sentiu indignado com isso? Você pensa, eu estou aqui me esforçando para obedecer a Deus? E é assim que Deus me recompensa? Com a perda de um emprego, eu falei a verdade e daí eu fui demitido. Eu perdi o emprego porque eu falei a verdade. Se eu tivesse mentido, eu teria mantido o meu emprego. Eu tento fazer tudo certinho e agora eu estou com essa doença que me causa dores no corpo e na alma. E tantas outras pessoas que conheço por aí que desobedecem a Deus de forma aberta e elas não sofrem, elas não têm doença nenhuma no corpo delas. Ou como recentemente aconteceu, eu estou me esforçando para servir a Deus e o meu filho é assassinado. É assim que Deus me recompensa? Com o assassinato do meu filho? Tantas outras pessoas fazem coisas erradas e a família delas está tranquila, não sofre nenhum dano. Os filhos dos incrédulos não foram assassinados, mas o meu filho foi. Os incrédulos desobedecem a Deus, é torto e a direito, e tudo vai bem com a vida deles. Eles têm um emprego melhor do que o meu, eles têm um salário melhor do que o meu, eles têm uma saúde perfeita, e nenhum mal jamais chega a tocá-los. Asaf, não Asaf, que nós conhecemos aqui da igreja, Asaf, um dos escritores do livro de Salmos, ele sentiu essa mesma indignação que nós sentimos. Eu vou ler para vocês aqui a primeira parte do Salmo 73. Certamente,
Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Porque eu tinha inveja dos arrogantes, eu tinha inveja dos pecadores ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, eles não passam pelas tribulações dos mortais, eles não são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, que eles usam como algo que embeleza, a violência os cobre como um vestido, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância eles fazem ameaças, desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. O povo se deixa influenciar por eles, porque o povo percebe, eles fazem tudo errado e tudo dá certo para eles. Eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas, porque por certo é em vão que eu tenho mantido puro o coração e lavado as mãos à inocência, porque todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. A indignação que nós sentimos, a confusão que nós sentimos, é a mesma indignação e a mesma confusão que Asaf sentiu nos seus dias. Asaf, assim como todos nós, ele tinha o desejo de experimentar os prazeres e as coisas boas que Deus criou nesse mundo. E esse desejo que Asaf tinha, que nós temos, é um desejo saudável e correto, que corresponde à vontade de Deus. Mas Asaf ficou extremamente contrariado e confuso quando ele percebeu que quanto mais ele tentava obedecer a Deus, mais ele sofria. E quanto mais os pecadores pecavam, mais eles prosperavam. A contrariedade e a confusão que tomou a mente de Asaf o levou a considerar que, na verdade, não valia a pena obedecer a Deus e temer ao Senhor. Ele disse ali no Salmo, eu vou ler de novo o versículo, por certo, é em vão que eu tenho mantido puro o meu coração. É em vão. Eu tenho me esforçado para manter o meu coração puro, mas é em vão. É em vão que eu tenha lavado as minhas mãos à inocência. É em vão que eu tenha sempre cuidado para não cometer nenhum pecado, para não prejudicar ninguém com aquilo que eu faço. É em vão. Porque todo dia eu me esforço para manter o meu coração puro, eu me esforço para fazer aquelas coisas que são boas e corretas, de acordo com aquilo que Deus ordena, e todo dia eu sou afligido, todo dia eu sou castigado. E os pecadores fazem tudo aquilo que Deus condena e eles são abençoados. Asaf escreveu que ele teve inveja dos arrogantes. Porque enquanto ele sofria por obedecer a Deus, os ímpios prosperavam exatamente por desobedecerem a Deus. Asaf tinha a esperança de um futuro bom e agradável, mas quanto mais ele obedecia a Deus, mais aquele futuro bom e agradável se distanciava dele. Nós olhamos para os pecadores e vemos os pecadores usufruindo os prazeres e as coisas boas que Deus criou. E nós que somos filhos dele,
nós não experimentamos os prazeres que Deus criou. Nós não experimentamos as coisas boas que Deus criou. Nós experimentamos dores, desilusões, tristezas, decepções, doenças, solidão, sofrimentos, tragédias e tantas coisas mais. Parece que Deus nos castiga pela nossa obediência a Ele e ao mesmo tempo recompensa com prazer e coisas boas aqueles que pecam contra Ele. Por que Deus criaria toda essa gama de prazeres e coisas boas para impedir que os seus filhos pudessem usufruir delas e ao mesmo tempo entregar essas coisas àqueles que desprezam a Ele e pecam contra Ele? O que fazer quando, concordando com a vontade de Deus, nós queremos usufruir dos prazeres e coisas boas que Deus criou, e ainda assim Deus não nos deixa experimentar nenhuma delas? O que fazer quando isso acontece? Nesse momento, o pecado se apresenta a nós como aquele que pode nos salvar, como aquele que pode nos libertar do sofrimento e nos dar pelo menos um aperitivo dos prazeres e das coisas boas que Deus criou. Assim como nos tornamos idólatras quando atribuímos ao dinheiro o poder de libertação e salvação, nos tornamos idólatras quando atribuímos ao pecado o poder de libertação e salvação. O problema aqui não é o desejo de usufruir dos prazeres e coisas boas que Deus criou, porque jamais será errado o desejo de experimentar as coisas boas que Deus criou. O problema aqui é a falta de fé, tanto no poder quanto na bondade de Deus. Porque, sendo Deus aquele que nos criou e aquele que implantou em nós o desejo pelos prazeres e coisas boas que foram igualmente criadas por Ele, pecado algum terá a capacidade de nos satisfazer, porque o pecado é a tentativa ilícita e rebelde de usufruir aquilo que Deus criou de forma contrária à vontade de Deus. E se tentarmos usufruir da criação de Deus, desobedecendo a Deus, aquilo que Deus criou para o nosso prazer e bem-estar, isso mesmo será a nossa destruição e condenação. Seria o mesmo que dirigir um carro como se o pedal do meio fosse o acelerador e o pedal da direita fosse o freio. Aqueles que dirigem sabem que o pedal bem da esquerda é a embreagem, o pedal do meio é o freio e o pedal da direita é o acelerador. Tentar usufruir das coisas boas de Deus usando o pecado é o mesmo que dirigir um carro trocando o freio pelo acelerador e o acelerador pelo freio. O final vai ser uma tragédia. Porque o que vai acontecer se eu pegar o meu carro e sair daqui dirigindo assim? Como se o freio fosse o acelerador e o acelerador o freio. Eu ia me matar, eu ia matar qualquer pessoa que estivesse no meu caminho. O que aconteceria se eu saísse dirigindo por aí, agindo como se o sinal do semáforo fosse ao contrário? Como se o verde fosse pare e o vermelho fosse siga adiante. Eu ia matar a mim e a qualquer pessoa que estivesse no meu caminho. É assim que o pecado age. O
pecado é a tentativa de usufruir as coisas boas de Deus, se rebelando contra Deus. É dirigir um carro usando o pedal do freio como acelerador e o acelerador como freio. É dirigir um carro considerando o vermelho como siga em frente e o verde como pare. Somente Deus tem o poder de satisfazer as necessidades e os desejos que Ele mesmo nos deu. E é na palavra dele que nós encontramos o guia para experimentarmos os prazeres e as coisas boas que Ele criou. Sim, mas o que adianta nós obedecermos a palavra de Deus quando o próprio salmista descobriu que aqueles que obedecem a Deus se dão mal e aqueles que pecam contra Deus se dão bem? O que adianta? Agora chegou o momento de nós lermos o restante do Salmo 73, porque antes eu li apenas a primeira metade, agora eu vou ler a conclusão do Salmo. Asaf, então, está confuso. Aqueles que obedecem a Deus se dão mal e aqueles que desobedecem a Deus se dão bem. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino deles, o destino daqueles que desobedecem a Deus. Certamente tu, ó Deus, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e do meu interior me perturbava, e eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu coração e meu corpo desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão, tu exterminas todos os que se desviam de ti, mas para mim bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Asaf chegou à conclusão que Deus permite que os pecadores se deem bem nessa vida, que os pecadores experimentem os prazeres e as coisas boas que Deus criou, para que eles fiquem descuidados, para que eles fiquem completamente devastados quando o juízo de Deus vier sobre eles de repente. Porque eles jamais vão esperar o juízo de Deus. Eles pensam, quanto mais eu peco, quanto mais crimes eu cometo, mais eu me dou bem. Então eles estarão completamente descuidados. E daí quando o juízo de Deus finalmente vier, eles estarão despreparados. E eles ficarão completamente devastados. E então Asaf termina o salmo afirmando que ele coloca a sua confiança e a sua esperança de um futuro bom e agradável em Deus e em Deus somente. E é exatamente essa confiança e esperança em Deus que os versículos 17 e 18 nos conduzem. É essa confiança que esses versículos nos conduzem. Se nós permanecermos no temor do Senhor, ainda que nos pareça distante e difícil, e às vezes até mesmo improvável ou impossível, o futuro que nos aguarda será bom e agradável. E a esperança desse futuro bom e agradável, esperança que nós manifestamos ao permanecermos no temor do Senhor, essa esperança não será malograda, essa esperança não vai falhar. E essa esperança, nós não devemos transportar essa esperança de um futuro bom e agradável para um futuro escatológico indefinido. Não, essa esperança se refere a um futuro bom e agradável para os filhos de Deus no tempo
na história, durante a vida dos filhos de Deus nesse mundo. Não devemos nunca desconfiar nem do poder e nem da vontade de Deus para conosco, seus filhos. Nós precisamos fortalecer a nossa fé e confiança e esperança em Deus e desenvolvermos paciência. E nós fortaleceremos a nossa fé, confiança, esperança em Deus, e nós vamos desenvolver paciência na medida em que ouvimos a palavra de Deus e dirigirmos os nossos pensamentos e passos conforme o estilo de vida sábio que foi ordenado por Deus. Versículo 19. Ouve, tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus será fortalecida na medida em que ouvimos a palavra de Deus e dirigimos os nossos pensamentos e os nossos passos conforme aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Mas o que isso significa na prática? Versículos 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Na prática, ouvirmos a palavra de Deus e dirigirmos os nossos pensamentos e os nossos passos conforme aquilo que a palavra de Deus nos ordena, na prática, isso significa viver de forma moderada. Que observe que não é errado beber vinho e não é errado comer carne. O que é errado é se tornar escravo dessas coisas. Aí está o erro. Na prática, então, obedecer a Deus significa viver de forma moderada, usufruindo os prazeres que nos são possíveis, usufruindo as coisas boas que nos são possíveis, sem nos deixarmos escravizar a nenhuma delas. Eu vou beber vinho, mas eu não vou me transformar num beberrão de vinho, em alguém que se embriaga. Eu vou comer carne, eu vou fazer um churrasco, se eu tiver condições de fazer um churrasco. Mas eu não vou comer ao ponto de passar mal. Eu não vou me tornar escravo das coisas boas que Deus criou. O destino daqueles que se tornam escravos, das coisas boas que Deus criou, é a pobreza. Porque eles vão gastar todos os seus recursos naquilo. Versículos 22 e 25. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. A sabedoria de Deus também nos ordena que jamais nos desviemos do viver sábio e justo que Deus nos ordena. Mesmo quando nós estivermos velhos. Mesmo quando envelhecermos. E isso será fonte
de alegria e bênção para as nossas famílias. Porque se nós somos filhos de pais crentes, os nossos pais se alegrarão ao nos ver obedecendo a Deus. E se nós somos pais de filhos crentes, nós nos alegraremos vendo os nossos filhos obedecendo a Deus. Então, o resultado de uma vida que é vivida em obediência a Deus até a velhice, até a morte, é alegria, felicidade e bênçãos para a família. Versículos 26, 27 e 28. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a mulher estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Viver de acordo com a sabedoria de Deus envolve evitar a todo custo o pecado sexual. Porque o pecado sexual, não importa a modalidade em que ele se apresente, ele promete um mundo de prazeres e recompensas para aqueles que se sentem insignificantes, para aqueles que se sentem desprezados, solitários, entristecidos, carentes, traídos, abandonados e desvalorizados. Mas o sexo por si só, ele não pode nos libertar e nem nos salvar de nenhum destes males que atormentam as nossas mentes e almas. Somente Deus é o Salvador e o libertador daqueles que se sentem insignificantes, desprezados, solitários, entristecidos, carentes, traídos, abandonados e desvalorizados. Somente Deus pode salvar uma pessoa dessas coisas, desses males que atormentam a mente e a alma. Por isso mesmo, nós não devemos buscar no pecado sexual a salvação e a libertação para nenhum desses males. Porque no final, não apenas nós não seremos salvos, não apenas nós não seremos libertos desses males, como de fato nós nos sentiremos ainda mais vazios. Porque para cada interação do pecado sexual, nós somos roubados. Nós somos esvaziados daquilo que nos torna dignos diante de Deus. E todos aqueles males que nos atormentavam, eles serão ainda mais acentuados. Porque agora nós estamos mais vazios do que estávamos antes. Agora nós estamos mais destruídos do que nós estávamos antes. Então aqueles males serão ainda mais acentuados, nos deixando numa situação ainda mais miserável. Versículos 29 até o 35. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem são todas essas coisas? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, ele picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Se o sexo não pode nos salvar e nos libertar,
tampouco pense que o abuso do álcool, ou de qualquer outra droga, ou qualquer outra distração, possa te salvar e libertar dos males que atormentam a tua alma. O máximo que o álcool, as drogas, ou mesmo qualquer outra distração, o máximo que qualquer uma dessas coisas consegue fazer por você é te distrair, por alguns momentos apenas. Você vai ficar distraído dos males que te atormentam. Mas no fim, você vai ter que enfrentar a realidade dos males que te atormentam. Agora piorada pelo uso escapista que você fez do álcool. Você quis escapar dos problemas, usando o álcool, usando as drogas, usando qualquer outra distração. E todas as vezes que nós tentamos escapar dos problemas, os problemas se tornam um pouquinho piores. Um pouquinho mais difíceis de serem resolvidos. E além do mais, quando você faz um uso idólatra do álcool, das drogas ou qualquer outra distração, essa idolatria, ela nunca permanece sozinha. Ela te leva a cometer outros pecados que pioram ainda mais aqueles males que te atormentavam. Então busque, não no sexo, não no álcool, não nas drogas, não em qualquer outra distração, refúgio para se proteger dos males que te atormentam. Busque em Deus a proteção contra os males que te atormentam. Espera em Deus a salvação e a libertação de tudo aquilo que aflige o teu corpo, de tudo aquilo que aflige a tua alma. Busque a Deus por meio da leitura e por meio do estudo da palavra dele. Procurando na palavra de Deus as promessas de Deus. Procure na palavra de Deus as promessas que Deus faz aos seus filhos. Procure na palavra de Deus as promessas que Deus faz a ti como um filho dele. Procure na palavra de Deus a sabedoria para que você saiba viver em obediência a Ele neste mundo. E então, ore a Deus. Peça que Deus cumpra as promessas que Ele te fez na sua palavra. E ao orar a Deus pedindo o cumprimento das promessas que Ele te fez na sua palavra, ore da forma como Jesus ensinou. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Jesus disse que nós devemos orar a Deus como nosso Pai. Nós devemos orar a Deus como uma criança pede comida aos seus pais. É assim que Jesus ensinou a orar. Jesus disse: qual pai que ouvindo seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Qual pai que ouvindo seu filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual pai que ouvindo seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma serpente? Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. É assim que nós devemos orar a Deus. Como uma criança que está pedindo comida aos seus pais. É assim que nós devemos pedir que Deus cumpra as promessas que Ele nos faz na sua palavra. E então, depois de orar ao teu Pai Celeste, da mesma forma que uma criança pede comida aos seus pais, numa demonstração de fé e esperança, obedeça a tudo aquilo que a palavra de Deus te ordena. Toda aquela sabedoria que a palavra de Deus te ensinou, ponha em prática agora essa sabedoria. Faça isso como uma demonstração de fé e esperança de que Deus vai cumprir as promessas que Ele te faz.
na sua palavra. E aí, rapidamente, nós invadimos o capítulo 24 para ler os 2 primeiros versículos, onde é repetido tudo novamente. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Em tudo aquilo que você fizer neste mundo, jamais tenha inveja dos pecadores e nem mesmo deseje estar junto com eles. Porque tudo aquilo que eles pensam e tudo aquilo que eles fazem contrariam a sabedoria e os mandamentos de Deus. E você não deve se permitir ser influenciado por eles. A inveja é um pecado tão comum e tão presente nas nossas vidas que até mesmo as crianças se mostram invejosas. A inveja na vida dos filhos de Deus demonstra falta de fé e falta de confiança no poder e na bondade de Deus para conosco. Nós que somos filhos de Deus, não devemos invejar os pecadores, nem pela cobiça dos bens que eles possuem, e nem pela cobiça dos pecados que eles cometem. Jamais pense que Deus não é nem poderoso e nem bondoso o suficiente para suprir as suas necessidades. Jamais pense que Deus não é poderoso e nem bondoso para te dar aquelas coisas que você precisa e aquelas coisas que você tem vontade de receber. Jamais pense que bens materiais, jamais pense que o pecado tem a capacidade de atender de forma adequada e satisfatória as necessidades que você tem. Jamais pense isso. Porque o pecado nos engana. O pecado nos distrai com um nível muito superficial de prazer e bem-estar. O pecado nos distrai da destruição que ele está causando nas nossas vidas. Somente o temor do Senhor, que se mostra na obediência aos mandamentos de Deus, é que pode satisfazer as necessidades que nós temos. Somente o temor do Senhor é que pode nos levar até um ponto em que nós recebamos de Deus aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Então não desconfie nem do poder de Deus e nem da sua boa vontade para com você. Não pense que para satisfazer as suas necessidades você precise cometer os mesmos pecados que os incrédulos cometem. Porque os prazeres que eles usufruem são prazeres enganosos e passageiros, que os distraem da destruição que o pecado causa na vida deles. Mas Deus, que é o teu Criador, que é o teu Pai, apenas Deus pode atender de forma adequada, de forma satisfatória, cada uma das necessidades que você tem. Então não coloque a tua esperança no pecado, coloque a tua esperança em Deus. Não tenha inveja dos pecadores e nem imite os seus pecados. Tema ao Senhor e Ele cumprirá a tua esperança. A tua esperança não será malograda, a tua esperança não será fracassada. Não tenha inveja dos pecadores e nem imite os seus pecados. Tema ao Senhor e Ele cumprirá a tua esperança. Amém.